Fala galera, e aí, beleza? Tá falando aqui é o Bernardo, né? Mas eu acho que você já me conhece. Bom, a gente vai então gravar aqui uma aula com vocês. Queria muito estar perto de todos vocês. Infelizmente já tem um tempo aí que a gente está separado e é o melhor a se fazer nesse momento, né? Mas o ritmo não pode diminuir, né? O show não pode parar. Então vamos dar sequência aqui à nossa aula, beleza? Olha só, na última aula presencial nossa, pessoal, nós terminamos a atividade clássica. Em algumas turmas eu entrei em Idade Média, né? Mas eu passei a introdução, e em outras, né, eu já estou mais na frente, né? Então eu vou gravar outra aula, ou seja, nós vamos trabalhar aqui um processo de padronização de conteúdo, né? De equiparação de conteúdo, para a gente depois gravar mais aulas já para todo mundo, beleza? Então vamos lá. A gente vai falar aqui agora sobre Idade Média, né? Que é a idade posterior à Antiguidade Clássica, tudo bem? Então, para a gente entender a Idade Média, a gente vai introduzir aqui da seguinte maneira. A Idade Média é o período que vai aqui compreender da queda do Império Romano no Ocidente, beleza? Até a queda do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino também, beleza? Então, esse processo, ele se passa em quase 1000 anos, de 476 depois de Cristo, quando há a queda de Roma, e vai até 1453, quando há a queda de Constantinopla. Tudo bem? Bom, este período, galera, ele vai ser marcado, tá, por uma forte ruralização e estratificação da sociedade. Lembrando que nós estamos falando aqui de Europa Ocidental, nós não estamos falando do mundo todo, beleza? Então há um período marcado por essa forte ruralização e estratificação da sociedade na Europa Ocidental. Além disso, nós temos um processo de intensa fragmentação política e um fortíssimo domínio da Igreja Católica. Por que isso? Por que esse forte domínio da Igreja Católica? Porque ao mesmo tempo em que nós temos a fragmentação de poder, nós temos a única instituição que terá o poder centralizado durante o período medieval. Tudo bem? Olha só, o nome Idade Média, beleza? Ele é dado posteriormente, tá, ao período em questão. Não são os homens da Idade Média que dão o nome Idade Média. São pessoas que estão posteriores, que vivem posteriormente a este período. E por quê? Porque a Idade Média, ou seja, este período até aqui, daqui até aqui, ele vai ser definido por renascentistas porque ele vai mediar, ele está no meio entre a Antiguidade Clássica e a Idade Moderna, né, a modernidade. Então, os renascentistas, que vão pegar ali a parte final da Idade Média e o início da Idade Moderna, né, esses caras que vão ter uma ideia muito clara de racionalização do conhecimento, eles vão falar mal, né, da Idade Média. Então, por conta do domínio católico, do domínio da Igreja sobre o mundo medieval, sobre o medievo, os renascentistas e posteriormente os iluministas lá no século XVIII vão denominar este período como Idade das Trevas, os 1000 anos de escuridão. Por que isso? Porque há um contexto, este contexto histórico em questão, existe um teocentrismo muito forte. Teo, do grego, Deus, centrismo, centro, ou seja, Deus no centro de tudo. Consequentemente, há uma sobreposição da fé à razão neste período. O conhecimento, o acesso ao conhecimento, ele é muito restrito, né? O acesso, ele é apenas para o clero, e grande parte do clero é nobiliárquico, ele é parte da nobreza. Então é muito importante lembrar disso, e quando a gente chegar em sociedade da Idade Média, sociedade medieval, vai ficar muito mais claro para todos vocês. Bom, a Idade Média, ela vai ser dividida em dois períodos muito bem definidos mesmo. Será a Alta Idade Média, que se passa do século V até o século IX, e a Baixa Idade Média, que é do século X ao século XV. Bom,
curiosidade em si, mas uma informação muito importante. É necessário lembrar que a gente vai falar aqui de feudalismo, Idade Média e feudalismo são coisas distintas, tá? O feudalismo, ele continua, nós teremos uma continuidade dele, de resquícios dele, até o século XVIII. A Idade Média acabou no XV, mas o feudalismo continua até o XVIII, quando os últimos resquícios feudais são abolidos, tá? Com as revoluções burguesas. Então, pessoal, a gente tem aqui a Alta Idade Média, que se passa da queda do Império Romano do Ocidente, a queda de Roma, até o início das invasões vikings. Os vikings vão invadir, né, a parte mais central da Europa continental e vai gerar uma violência exacerbada que já havia diminuído durante esse período. Beleza? E aí, a partir do momento em que os vikings são cristianizados, essa violência ela diminui consideravelmente, levando então à chamada Baixa Idade Média, que teremos outros fatores importantes que determinam essa mudança de período aqui dentro do medievo. Tudo bem? Vamos então falar sobre a Alta Idade Média em específico. Bem, pessoal, a Alta Idade Média é o período em si que ocorre não apenas o surgimento, mas também o crescimento do feudalismo. O feudalismo é um sistema de produção que será amplamente utilizado neste período, da qual há um processo de ruralização intenso e também tendo a agricultura como base, não apenas da economia, mas base da sociedade deste período. O feudalismo, ele surge baseado nas relações do colonato. Lembramos que colonato, beleza, é um processo que surge no fim do Império Romano. Com as crises do Império Romano, nós teremos uma intensa ruralização em que os patrícios detentores de terras vão para o campo em busca de proteção, fortifica, né, os seus territórios, e os plebeus que não tinham direito à terra vão então em busca dessa mesma pacificação, dessa mesma proteção. Então eles vão se tornar o quê? Colonos dos patrícios, né? Então eles vão trabalhar na terra dos possuidores de terra em troca de proteção e de parte da produção. E isso seria um embrião do sistema feudal, porque essa relação ela é a base da servidão, que nós vamos falar um pouco mais na frente. Beleza? Olha só, politicamente, quem se destaca no período da Alta Idade Média é o Reino Franco. São vários povos germânicos que vão migrar dentro do Império Romano, né, dentro do que a gente pode chamar de ruínas ali do Império Romano, territórios do Império Romano, e eles vão iniciar um processo de violência muito grande por causa de estabelecimento territorial. Quem se destaca dentre os vários povos germânicos que existiam naquela época são os francos. Nós temos os povos godos, ostrogodos, visigodos, saxões, bretões, francos, são vários, tá? E quem se destaca é o povo franco, porque tenta, em determinado momento da Alta Idade Média, centralizar-se politicamente. Destaca-se a dinastia carolíngia. Mas para a gente chegar na dinastia carolíngia, a gente tem que voltar. A gente vai falar de um cara chamado Meroveu. Meroveu, beleza? Esse camarada aqui, ele vai unificar o reino franco. Porque os francos, eles eram povos divididos em clãs tribais. Cada um com a sua liderança, cada clã com a sua liderança. Meroveu consegue então dar início ao fortalecimento dos francos, por isso inicia-se esse destaque, porque ele vai unificar os clãs sob o seu comando. Tudo bem? Aí Meroveu morre, terá o filho de Meroveu, que ainda vai manter este processo de centralização, e aí nós temos então o outro destaque, que é um cara chamado Clovis, neto de Meroveu. Clovis, ele vai dar o nome à dinastia da qual ele faz parte, que é a dinastia
Merovingia, em homenagem a Meroveu. Tranquilos? Por que Clovis é importante? Porque Clovis, queridos, ele vai ser o primeiro rei franco a se cristianizar. E por que é importante a cristianização de Clovis? Porque quando um rei se cristianiza, define uma religião para si, os seus súditos farão o quê? Cristianizarão também. Então a Igreja Católica, que vivia uma espécie de limbo, de força de poder, porque ela era a religião oficial do Império Romano, né? O Império Romano caiu. Os povos germânicos são politeístas, são pagãos. E aí, quando você tem um rei germânico se cristianizando, a igreja deixa esse limbo e passa o quê? A se alinhar a uma esfera de poder secular. No caso, o reino franco de Clovis. Tudo bem? Bom, posteriormente, Clovis morre, óbvio, seus filhos assumem o reino, não tem nenhum tipo de gosto pelas responsabilidades do poder. E durante os séculos 6 a 8, nós temos, em outra parte do mundo próximo, da Europa, um processo de expansão territorial muito grande de um povo, não apenas árabe, mas inicia-se na Península Arábica, que é o islamismo se expandindo. O islamismo chega à Península Ibérica, onde há um domínio muito forte, e tenta entrar no Reino Franco, pelos Montes Pirineus. Um mordomo, que era denominado como prefeito do reino, um cara chamado Carlos, ele vai então juntar um exército, ir até os Pirineus, na região de Poitiers, e em 732 ele vai vencer os muçulmanos, os mouros, né? Esse cara é chamado de Carlos Martel, e ele usa o martelo mesmo, por isso Carlos Martel. Ele vence os muçulmanos, impede a anexação territorial por eles. Quando volta, né, ao reino, ele destitui os reis, assume o poder, até que ele entrega para um cara chamado Pepino o Breve. E esse camarada vai reorganizar o reino franco. Pepino é importante nesse processo de reorganização, mas quem vai de fato comandar o motor, se destacar, é esse camarada aqui, ó, Carlos Magno. Carlos Magno dá início à dinastia carolíngia, beleza? E Carlos Magno ele vai conseguir unificar ainda mais o reino franco e expandir territorialmente através de guerras de expansão. Essas guerras de expansão elas são muito interessantes pelo seguinte: não há uma forte monetarização, né, neste período histórico. E existe algo, né, um bem muito valioso na época, que é terra. E aí, galera, nós temos uma situação bem legal, que vai ser a seguinte: o Carlos Magno, ele inicia o seu processo de expansão, chama nobres francos para lutar junto com ele. Ele precisa pagar a estes nobres pela luta, pela batalha, pela vitória. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar terras. Ao mesmo tempo que Carlos Magno expande o território, centraliza mais ainda o poder em si, ele fragmenta o território, ele fragmenta, né, o que ele conquista. Então, por exemplo, nós temos aqui o reino franco, que eu comando, então eu sou o Carlos Magno, e aqui nós temos outro reino, que é o reino de X. Esse reino, então, ele foi completamente dominado pelo exército franco comandado por Carlos Magno. O que nós vamos fazer aqui agora? Carlos Magno precisa pagar pelo favor. Então, ele simplesmente pega e retalha este território entre os nobres. E aí nós teremos, por exemplo, Y, né? X já era. Então, isso aqui é tudo meu. Beleza? Nós temos Y, temos Z, temos B, temos C, temos D, temos A. Fechou? Então o que acontece aqui, galera? Nós temos estes nobres recebem a posse administrativa da terra. Não são todos. O Carlos Magno ainda é o dono de tudo. Beleza? Eles têm certa autonomia, mas não têm todo o poder dentro do seu território. Fechou? Carlos Magno, então, ele dá início à relação de suzerania e vassalagem. Todas essas letras em vermelho, esses pontilhados em vermelho, esses territórios, são de vassalagem.
grande suzerano. Quando Carlos Magno morre, o reino ainda se mantém unificado, mas fragilizado. E seus netos, posteriormente, fragmentam o Império Franco em 3. Então nós temos Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico. E aí é muito interessante que eu gosto de pensar da seguinte maneira. Vamos lá. Olha só. Eu consigo, tá, quebrar este pincel aqui? Consigo. Este pincel sozinho, se eu fizer uma força sobre ele, eu consigo quebrar. Eu consigo quebrar estes 4 pincéis ao mesmo tempo? Não. Eu consigo quebrar cada um separadamente. Então, sabe aquela ideia de juntos somos mais fortes? Então, o império centralizado, ele é muito mais forte do que o império fragmentado. Correto? O que acontece? No século IX, os vikings dominam grande parte da região e o reino franco ele é fragmentado ainda mais. Porque os 3 reis francos vão fazer o quê? Tentar conter o avanço viking, entregando cada vez mais terras para outros nobres. Entenderam? E aí, essa relação, ela acaba crescendo a ponto de um nobre poder entregar uma parte da terra dele para outro nobre. Porque a partir do momento em que existe essa fragmentação, este nobre Y, ele tem total autonomia sobre as suas terras. Ele pode fazer o que ele quiser, inclusive dar um pedaço de terra para outro nobre, que pode pegar e dar outra parte de terra para outro nobre. Entenderam isso? E aí, essa relação suzerania-vassalagem, ela vai se perpetuando, transformando grande parte da Europa Ocidental numa colcha de retalhos, tendo cada senhor feudal dono e tendo autonomia total sobre seus feudos, levando a figura do rei, né, a um processo de decadência. Ele não deixa de existir, mas levando a um processo de decadência, da qual ele passa a ser apenas mais um senhor feudal. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a relação suzerania-vassalagem, tá? Caso não tenham, o WhatsApp está liberado, vocês podem me procurar lá nos grupos, então vocês podem me procurar para poder tirar a dúvida à disposição de vocês. Tranquilos? Lembrando, tá? Não podemos deixar de lembrar que essa relação de suzerania-vassalagem, ela é uma relação nobiliárquica. Eu acho que isso é errado, mas eu corrijo. Tá? Eu vou fazer melhor. É uma relação entre nobres. Beleza? Não existe relação de suzerania e vassalagem entre um senhor e um servo. Essa relação é uma relação de servidão. Essa relação é entre membros da mesma classe social. Essa relação é entre membros de classes sociais diferentes. Um servo nunca será um nobre. Tranquilos? Um nobre nunca será um servo. Porque a nossa sociedade, essa sociedade... Peraí que meu assistente vai virar aqui. Isso. Essa sociedade, ela está estratificada. Não há quase ou nenhuma mobilidade social. Tudo bem? Olha só. Crescimento dos feudos, como eu mostrei para vocês, e da violência. Nós temos êxodo urbano, muita gente saindo de vilas e cidades, procurando feudos para se instalarem e viverem da produção. Então você tem o crescimento da relação de servidão. Os servos, eles têm papel preponderante, tá, no funcionamento dos feudos. O feudo não funciona sem os servos. E aí eu repito algo que eu falei com vocês na aula de antiguidade clássica. Nós só falamos de Grécia e nós só falamos de Roma, porque lá existe o quê? Existe escravos, a base da sociedade. Nós só falamos de Idade Média e de feudalismo porque existe servidão. Beleza? Os servos não possuem privilégios, estão atrelados à terra, não podem sair na hora que quiser, têm obrigações para com o Senhor. E essas obrigações, esse atrelamento à terra, se dá pelo trabalho em troca de proteção e de parte da produção. Lembrando, voltando até aqui esse tópico que eu não falei, os feudos durante a Alta Idade Média não produzem para o comércio. Ué, Bernardo, então o comércio acaba? Não.
ele reduz, ele entra em decadência. Tudo bem? Ele não acaba, mas ele é muito incipiente, é muito pequeno, tá? Muito irrelevante. Tranquilo? Porque quando os feudos eles têm muita autonomia, os senhores feudais têm muita autonomia sobre os seus feudos, eles cunham a sua própria moeda, né, dentro das suas terras, definem os padrões de peso e medida, cobram tributos aleatórios, qualquer senhor feudal cobra o tributo que quiser, entendeu? Então há uma dificuldade muito grande em se fazer comércio nesse período. Por isso, e por conta também da violência exacerbada, então não dá para ficar muito tempo fora dos muros dos feudos. O comércio ele há um declínio e os feudos produzem para a própria subsistência. Fechou? Aqui, para a gente terminar, os servos pagam vários tributos ao Senhor para viver dentro do feudo, tá? E dentre esses tributos, nós temos a corvéia, a talha, a mão morta e as banalidades. Vamos falar então de um por um. O que é a corvéia? A corvéia é um tributo pago com trabalho. Como assim, Bernardo? É simples. Olha só. A semana, tem 7 dias, correto? Um dia, ele é sagrado. É o dia que você tem que descansar, beleza? Então é o dia que todo mundo vai para a igreja, todo mundo descansa, não é isso? É o dia do descanso, é o 7º dia. Ponto. Então beleza. Então sobrou 6. Tranquilos? Aí nós teremos um processo em que o senhor feudal obriga o servo a trabalhar em sua terra quantos dias ele necessitar. Então ele pode, por exemplo, pedir para o servo trabalhar 3 dias nas terras do senhor. Porque vai existir, olha só, existe o manso, a gente chama de manso. Então existem os mansos, tá? Que são os pedaços de terras, existem os mansos. Senhorial, que é do senhor feudal, o manso servil, que é o manso do servo, e o manso comum, que é bosques, florestas, né, cursos d'água, que são utilizados tanto pelo senhor quanto pelo servo. Tudo bem? Enfim, a corvéia, então, é para o trabalho do servo na terra do senhor. Quantos dias o senhor exigir? Então o servo pode trabalhar 3 dias na sua terra e 3 dias no Senhor, 2 dias na sua terra e 4 dias no Senhor, 1 dia na sua terra e 5 dias no Senhor. Isso vai ficar definido pelo senhor feudal, que é o dono legítimo da terra. Tudo bem? Olha só, o outro é a talha. O que é a talha? É um tributo pago em produto. Então eu, servo, beleza? Estou lá trabalhando no meu manso servil e eu vou pegar uma parte dessa produção, tá? Vou dar um número aqui, 1/3 do que eu produzi, e eu entrego a título de tributo, talha, para o meu senhor. Beleza? Produzi 300 quilos de batata, 100 quilos vai para o senhor feudal. Tudo bem? E os 200 ficam comigo ali para minha família para passar um ano, ou um inverno, não sei. A mão morta, ela é bem interessante, porque nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. Então, se eu sou servo, eu sou patriarca, e eu morro, a minha família, para se manter no manso servil, ela paga um tributo à mão morta, para ela se manter neste campo, nesse pedaço de terra. Ok? Bernardo, mas se o filho mais velho do senhor, do servo, se casar, ele vai constituir outra família. Se ele quiser colocar seus irmãos, sua mãe, suas irmãs como dependentes dele, ok, ele deixa de pagar a mão morta. Mas enquanto não houver esse casamento, enquanto não houver a construção de uma nova família, eles vão ter que pagar a mão morta, senão o Senhor pode tirá-los da terra e entregar para outra família. Entenderam? Bom, nós temos... e aí tem um outro tributo muito interessante, que só para ligar aqui a mão morta, quando eu falei sobre casamentos entre servos, existe o formariage. Formariage é um tributo pago ao senhor feudal pela autorização de casamentos entre servos. Então o servo quer casar com uma outra serva, ele precisa de autorização do senhor. Em alguns feudos, poderia existir a possibilidade do pagamento do tributo ser feito com a noite de núpcias ser passada da mulher com o senhor. Isso podia acontecer.
tá bom? O Senhor mandava em tudo e em todos. Por último, as banalidades. Gente, eu produzo trigo, centeio. O que eu vou fazer? Cevada, o que quer que seja. E eu vou produzir pão. Beleza. Para fazer o pão, eu preciso fazer farinha. Para fazer farinha, eu preciso, posteriormente, assar. Eu preciso pegar o grão para fazer a farinha, eu preciso moer. Então, eu preciso de um moinho. Eu tenho um moinho nas minhas terras? Não. Quem é dono do moinho é o senhor feudal. Para produzir o pão, eu preciso de forno. Beleza? O forno é meu? Não. É do senhor feudal. Eu preciso de arado para arar a terra. Eu preciso de ferramentas para cultivar a terra. Essas ferramentas são minhas? Não. Elas são do senhor feudal. Então, estas banalidades são pagas pelo servo ao senhor. Beleza? Para a utilização desses equipamentos. Fechou? E a gente tem que ressaltar que as cidades não deixam de existir, assim como eu disse sobre o rei. As cidades não deixam de existir, elas continuam existindo. Mas, com a ruralização profunda da sociedade, nós temos a perda de relevância, né, da relevância que essas cidades tinham durante a antiguidade, principalmente a antiguidade romana, a antiguidade clássica romana. Tudo bem? Bom, a gente termina aqui então a Alta Idade Média, e aí a gente vai passar agora, né, para a Baixa Idade Média. Vamos falar da transição, do renascimento urbano e comercial, vamos falar de cruzadas e depois o fim dela com o colapso do sistema feudal. Beleza? Um abraço para vocês, tamo junto, beleza? E espero que a gente retorne a se ver pessoalmente o mais breve possível. Beijo para vocês, tchau, tchau.